Chai besude candela bashai be condolo shiri andele manai chiri biandela. Robe sede be candelo shudi ambala bashara be condele manai. Namara shude candele be andele bashari andelo shudi che bianda. Haverá dias futuros aqui que os cultos não terão hora para acabar, por causa da presença gloriosa do Senhor. Ele ia se derramar sobre nós de uma intensidade tão grande que não há homem ou mulher que consiga fazer parar o que Ele estiver fazendo. Na consagração do tabernáculo, do templo, os sacerdotes eles foram ministrar para consagrar aquele templo de Salomão ao Senhor, mas diz que a presença de Deus veio sobre aquele lugar. E as pessoas mais preparadas para fazerem aquele ofício, para cumprirem o sacerdote que eles foram chamados para cumprir, eles não podiam parar diante da glória que estava naquela casa, por causa da presença gloriosa do Senhor naquela casa. E o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus da Nova Aliança. Haverão dias sobrenaturais nessa casa, aonde nós não vamos entender nada, aonde a mente humana não vai conseguir entender, mas o Senhor vai cada vez mais intensificar a sua presença, a sua glória, a sua manifestação sobre as nossas vidas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O melhor de Deus não está na superfície. Os tesouros espirituais não estão na superfície, não estão numa vida rasa e medíocre. Os tesouros celestiais estão para aqueles que estão buscando a gloriosa manifestação do poder de Deus, numa vida intensa de sacrifício, numa vida intensa de oração, de leitura da palavra, de jejuns e de consagração. É ali o lugar da manifestação gloriosa do Espírito de Deus. Não é numa vida rasa, não é numa vida sem santidade, não é uma vida de qualquer jeito, não é num cristianismo fraco, não é nesse lugar, não é nesse ambiente, mas a glória de Deus vai se manifestar sobre a igreja dele nos últimos dias. Diz Deus: derramarei do meu Espírito. Se você puder, abra as Escrituras em Atos, no capítulo 1. Senhor, eu quero agradecer por esses jovens que têm se dedicado à adoração nesse lugar, Senhor. Obrigado pela seriedade com que eles têm subido aqui para ministrar para Ti. Obrigado pela vida dos nossos líderes, que sempre nos ensinaram que esse lugar é lugar de adoração, esse lugar não é lugar de show. Esse lugar sempre foi, em quase esses 50 anos, esse lugar sempre foi palco de adoração ao seu nome, porque nós sabemos que o Senhor está procurando
O Pai está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se o Senhor quisesse boa música, só boa música, o mundo está cheio de profissionais. Se o Senhor só quisesse shows, o mundo está cheio de bons shows. Mas o Senhor busca adoradores. E eu te agradeço, Senhor, por essa geração de adoradores, por todos os adoradores que já passaram nessa casa, por todos os adoradores que já levaram essa igreja diante do seu trono em adoração. Abençoa a vida de cada um deles, Senhor, cada adorador que já ministrou nesse altar, Senhor. E eu te agradeço pelos atuais, eu te agradeço por esse, Senhor, que tem colocado as suas vidas na brecha, tem se santificado para adorar aquele que vive para sempre. Leva-nos, Senhor, a um outro patamar de adoração. Leva-nos a uma outra região espiritual. Coisas que a religião não pode fornecer, que o sistema batista não pode entregar. Tudo é nele, por ele e para ele. Atos dos Apóstolos diz assim, capítulo 1: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, apresentou-se vivo. Depois de ter padecido, o nosso Cristo se apresentou. Vamos de novo. O nosso Cristo se apresentou. Se apresentou. Se apresentou. Com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita o reino de Deus. Jesus não veio trazer uma nova religião, Jesus não veio criar um novo sistema religioso, mas Ele veio implantar o reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Leia comigo essa parte. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Consegue ler o 8 comigo? Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. De novo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até o Parque América, Grajaú, Progresso, cantinho do céu e por onde quer que Ele nos levar, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha isso, igreja, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Oh igreja, declare: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode ficar em pé e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. De novo:
irmãos, do jeito que vocês estão vendo Ele subir, Ele vai descer com poder e com glória. Vai ser sim no abrir e pescar. A agenda vai ser no abrir e pescar de olhos, piscar de olhos. Mas Ele vai ser visto. Ele vai ser visto, porque Ele descerá com poder e com grande glória, e todo olho verá. Pode sentar, querido. Há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando eles subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E o 14 diz assim: e todos perseveravam unanimemente. Em quê? Todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eu vou pular essa parte da história aqui, mas eu quero falar a respeito de que ele diz assim: eu fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Alguns dizem que provavelmente foi Lucas que escreveu Atos, e ele diz: eu fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Eis a diferença do nosso mestre. Muitas pessoas, elas sabem fazer, mas elas não conseguem transmitir, elas não conseguem passar para o próximo. Mas Jesus, Ele veio, Ele pegou aqueles discípulos, fez eles andarem com Ele, e Ele ia fazendo e ensinando como fazer. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa, e ela era a pessoa mais... que tinha mais experiência naquela área, e um dia, algumas vezes, eu precisei pedir ajuda para aquela pessoa, porque era uma área técnica de manutenção, e aí eu chegava lá e falava: por favor, você pode me ajudar, como conserta isso, falta esse detalhe, eu não estou sabendo. Ele falava: deixa comigo, e ele arrumava bem escondidinho assim, e ele devolvia e dizia: está pronto. Mas ele não ensinava, mas o nosso Jesus, Ele ensina, Ele faz e Ele ensina. Ele diz: vocês farão as obras que eu fiz. Posso ouvir um amém desse lado aí? Sabe por quê? Porque Ele fez e Ele ensinou como faz. E Ele se apresentou vivo, igreja. Todos os que se levantaram como Deus estão enterrados. Estão lá seus ossos, seus restos mortais, os seus túmulos, sei lá eu. Mas o nosso Cristo, Ele foi colocado no túmulo sim. Ele foi envolvido em pano sim. Ele foi perfumado sim. Mas a morte não pôde reter o príncipe da vida. Eles puseram naquela sepultura um homem que na visão deles, dos romanos, colocaram lá um morto. Mas não, eles estavam pondo naquela sepultura o príncipe da vida. E a morte não podia reter o príncipe da vida, aleluia. Ele ressuscitou com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por 40 dias, falando do que respeita a igreja batista. Foi isso que ele começou a ensinar a respeito da igreja batista, da metodista, da pentecostal, da assembleia, da universal, da graça. Não, Ele ressuscitou dentre os mortos, andou com eles, com muitas infalíveis provas, falando do que respeita o quê? O reino de Deus. E é tudo que o Senhor quer aqui nessa igreja, é o reino de Deus estabelecido. Essa igreja proclamando o reino de Deus, não uma placa, não um sistema religioso, não coisa desse tipo, mas o reino de Deus. E ele fala assim: olha, vocês não saiam de Jerusalém, esperem, porque eu fiz uma promessa para vocês, uma promessa do meu Pai, já foi dada, e ele diz: vocês fiquem aí. Irmãos, como é importante
como é importante perseverar naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que Ele prometeu. E Ele diz assim, João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo de Deus. O batismo de João é muito importante, mas ele diz: vocês vão ser batizados com Espírito Santo. E para que ser batizado com o Espírito Santo? Porque, irmãos, uma igreja sem o Espírito Santo, uma igreja sem o batismo com o Espírito Santo, ela é somente mais uma placa religiosa, ela é somente mais um templo, uma reunião, um sistema, umas regras, um CNPJ. Mas a igreja viva do Cristo ressurreto, ela tem o Espírito Santo de Deus. Ele diz, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre vocês, mas fiquem juntos. Quem dera todos esses irmãos, não os que estão enfermos, mas todos os irmãos saudáveis que estão em casa hoje ouvindo pela internet. Quem dera vocês viessem para nós perseverarmos juntos, para nós estarmos juntos aqui, clamando ao Rei da Glória, porque Ele diz: nos últimos dias eu vou me derramar sobre vocês. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai se derramar sobre aqueles que estiverem juntos, sobre aqueles que perseverarem, sobre aqueles que estiverem buscando. 1,14 diz: todos esses perseveravam como, irmãos? Se der eu vou, sabe? Se der até vou esse final de semana. Se der, olha, se fizer mais de 15 graus, se também não chover, ou também muito sol, né? Lá ainda não tem ar-condicionado. Não, ele diz assim: e todos perseveravam unanimemente. Perseverava em que, igreja? Orações e súplicas. Com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Você pode ler esse texto aqui, juntos, vamos lá. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem ouve fofoca não cresce, irmão. Quem ouve falatório profano, quem está metido em diz que enrola, não vai ter movimentação do Espírito de Deus na sua vida. Esquece, o Senhor não habita nisso. Mas Ele diz: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus, mas você está na sua casa também para ouvir a palavra de Deus. Leia em voz alta para você mesmo a palavra de Deus. Ouça aquilo que você lê. Pastor, mas eu leio de forma só com a mente também. Mas se você puder, fale a palavra, leia a palavra, ouça a palavra de Deus. Ela vai entrando no seu coração, ela vai fazendo diferença. Sabe, queridos, eu acredito plenamente, eu sei que tem muita gente na terra que acredita no que eu vou falar. Leia essa frase que está escrita embaixo desse quadro: Atos dos Apóstolos continuam a ser escritos pela igreja. Vocês acreditaram mesmo? Atos dos Apóstolos. Você é a igreja atual? Nós vamos, durante algum tempo, agora não sei quando, nós vamos estar diante do Senhor, estudando sobre Atos dos Apóstolos nas EBDs. E eu vou fazer um paralelo, o Senhor colocou no meu coração para a gente falar do que a Escritura nos diz e de algumas coisas que Ele fez. Sabe por quê? Porque, irmãos, seria muito frustrante que o nosso Senhor tivesse vindo e feito tudo o que Ele fez. Aqueles apóstolos experimentaram todo aquele mover sobrenatural de Deus e teve parado nisso. Mas não, na história, nós vamos ver durante algum tempo agora, nós vamos ver que na história, o Senhor continuou a escrever Atos dos Apóstolos, o Senhor continuou a operar o seu poder, e Ele continuará a manifestar o seu poder na Igreja Batista do Parque América. Evan Roberts, sobre o avivamento
no país de Gales, é o primeiro que a gente vai falar, e eu vou tocar alguns pontos aqui, porque já há algum tempo o Senhor tem me incomodado, e eu tenho falado com vocês, que essa igreja, a igreja do Senhor, ela está aqui para tocar a terra, para tocar essa terra. Esse lugar aqui não foi feito só para a gente se congregar, somente para a gente vir e fazer reuniões aqui, mas essa igreja aqui, ela está nesse lugar, exatamente nessa esquina, para manifestar o poder sobrenatural do Espírito de Deus. Evan Robert, ele ainda muito jovem, coisa de 14, 15 anos, ele começou a ir para a mina de carvão trabalhar, e ele levava da sua Bíblia, ele levava nas horas vagas na mina, na hora de café, de almoço, ele lia, e ele também escrevia versículos, e distribuía para os mineiros ali, e ele tão jovem, porque naquele tempo não tinha, como é que a criança agora não, o adolescente não pode trabalhar, como que é? Não é estatuto da criança, mas eles não podem trabalhar antes dos 50 anos. Deixa pra lá. Hoje os caras não podem trabalhar, né? Mas eles não podem trabalhar. Mas antes podia. E ele ia para a mina e ele levava a Bíblia dele. E nas horas vagas ele estava ali testemunhando do Senhor, e ele pegava e escrevia alguns versículos e distribuía entre os mineiros, ainda muito jovem. Muitas vezes as pessoas dizem assim: esse lugar que eu estou, esse lugar é terrível, esse lugar é perigoso, esse lugar é cheio disso e daquilo. Mas não, o Senhor te implantou ali, naquele lugar, para você ser sal e você ser luz do Senhor ali naquele lugar. Posso ouvir um amém desse lado aí? Num tempo de oração com os amigos no templo, presta atenção nisso, a gente vai ver muito disso nos avivamentos. Ele reuniu alguns amigos e eles foram para o templo, e o Espírito de Deus falou para Evan, e revelou a ele que estava vindo um grande avivamento, e que mais de 100.000 almas se entregariam ao Senhor. Era uma igreja pequena. Ele começou, irmãos, e aí ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu quero convidar alguns jovens para se reunirem comigo. O Senhor colocou no meu coração da gente orar. E aí ele convidou os jovens para se reunir com ele, e eles começaram a orar e buscar a vontade de Deus, e eles diziam: quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos. Olha aqui, sabe, às vezes a gente está pensando que a gente precisa de muita gente, mas o Senhor precisa de pessoas na brecha, não importa a quantidade. Diz que ele chegou e disse: pastor, eu quero colocar uma moçada aí, para a gente orar, para a gente buscar o Senhor. O Senhor tem falado para mim que nesse lugar, mais de 100.000 pessoas vão se render ao Senhor. E o pastor disse: ok, meu jovem. Então depois da escola dominical eles marcaram a reunião, e sabe quantos jovens compareceram, irmãos? 2. Tinha umas 14 pessoas, diz o testemunho, umas 14 pessoas, mas 2 jovens se chegaram, e eles começaram a clamar ao Senhor, e eles começaram a buscar intensamente ao Senhor, dizendo: Senhor, renova-nos, Senhor, traz o seu Espírito sobre esse lugar, Senhor, nós estamos muito religiosos. E sabe qual foi a oração desses dias? Ele dizia assim: Senhor, quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos. Essa oração. E quando Deus começou a se mover entre eles ali em Gales, irmãos, as estradas começaram a ficar congestionadas, as estradas começaram a ficar super cheias, super movimentadas. Sabe por quê? Ali o povo ouviu que ali em Gales, naquele lugar que começou com 14 pessoas, sendo 2 jovens orando diante do Senhor, mas agora a fama se espalhou, e as estradas começaram a encher, e as pessoas começaram a vir para as reuniões, porque elas escutavam o poder de Deus estava ali no país de Gales. As pessoas não virão para cá por causa de uma placa, porque está escrito lá no muro: somos igreja, somos família. Aqui é a Igreja Batista do Parque América. Por esses dizeres, eles nunca entrarão aqui, mas pelo poder e pela glória de Deus, as pessoas vão passar nessa porta e vão se encontrar com o Rei da Glória.
Uma parte da multidão, ela ficava do lado de fora. O templo ficou pequeno. O tempo que eles tinham ficou pequeno e as pessoas começaram a assistir pelo vitrô e começavam a tentar a chegar ali. E irmãos, olha que gostoso isso. Já não cabiam mais. E por vezes Evan não ministrava, ficava quieto esperando o comando do Espírito de Deus. Haverá reuniões, escreve o que eu estou te falando. Isso aqui está gravado, né? Então haverá reuniões nesse lugar que ninguém vai conseguir parar ela. Esses dias, houve um mover de Deus lá nos Estados Unidos, não foi? Foi Estados Unidos ou Canadá? Estados Unidos. Numa universidade, né? Numa capela numa universidade. E eles não conseguiam mais. Eu não sei como a gente vai fazer com nossos vizinhos, né? Porque eles não conseguiam parar de glorificar a Deus, exaltar a Deus e magnificar a Deus. E eles foram por dias, 24 horas, 48 horas e aí foi embora. E as pessoas começaram a pegar aviões e correr para lá e dizer o que Deus está fazendo nesse lugar. E alguns foram lá e fizeram filmagens, fizeram posts, disseram: estou aqui, não o avivamento. Mas queridos, quando o Senhor vir sobre a sua igreja, ninguém pode parar a sua movimentação. A fé vem por onde? Você está ouvindo? Você está deixando descer para o seu coração? Ou você está dizendo assim: já ouvi isso muitas vezes. Como que você está fazendo aí com o seu coração? O povo se reunia e ficava em oração, irmãos, aguardando os comandos de Deus. Os cultos deles passaram a não ter mais programação. Eles não conseguiam programar, porque por dias e por vezes, diz que Evan, ele nem subia. E eu estava ali agora, nesse tempo de adoração, e eu estava ali perguntando: Senhor, o que eu faço? Eu saio desse chão, eu vou ministrar, ou o Senhor ministra, continua ministrando o que o Senhor quer. E o que o Senhor quer em nós, o que o Senhor quer dos pastores desse lugar, o que o Senhor quer dos ministros dessa casa, é que nós estejamos conectados, porque haverá dias que Ele vai dizer: não saia daí, não se levante, não assuma, porque eu estou no comando total, e essa reunião vai ser diferente. E Ele, muitas vezes, irmão, nós vamos experimentar, e eu estou dizendo isso com certeza, porque nós já tivemos dias aqui, em que ninguém conseguia subir, para subir essa reunião, e o nosso líder com sensibilidade, ele dizia assim: continua adorando, igreja, continua adorando, porque o Senhor está no comando, e eu não quero falar nada. Você pode dar glória a Deus. Isso já aconteceu aqui. Já aconteceu aqui. Já aconteceu aqui. Eu me lembro de quando eu era jovem. Faz tempo, né? Já estou chegando na terceira idade. Mas houve um dia, a nossa reunião de jovens, ela começava das 5 às 7. E a igreja chegava às 7. Das 17 às 19, né? E a igreja chegava, irmãos, mas o poder de Deus pegou os nossos jovens, e a gente começou a adorar ao Senhor, Wellington, e não conseguia parar, e ninguém conseguiu ministrar naquele dia dos jovens, e o poder de Deus foi se alastrando, e o povo foi chegando, à medida que eles entravam no templo, eles já iam se posicionando, e daqui a pouco, irmãos, o nosso culto de jovens emendou com o culto da noite, e o povo foi cheio do poder de Deus, o povo foi cheio do Espírito de Deus, porque o Senhor estava se movendo naquele dia. O povo se reunia e ficava em oração, aguardando os comandos de Deus. Comando do Espírito de Deus. E eles passaram a nem ter mais programação. E eu tenho feito programação porque eu sou muito organizado, então eu não consigo trabalhar sem organização. Eu não consigo, talvez o Senhor mude isso em mim, mas tudo da minha vida tem que ser com agenda, com hora, tudo. Eu não presto para improviso, eu sou uma negação. Se pôr eu para improvisar, você vai ver eu fazer coisa ruim. É um defeito, talvez preciso melhorar nisso. Mas você sabe o que eu tenho feito com a minha programação? Eu tenho falado: Senhor, ela está aqui, mas eu não estou nem aí para ela. Ela só está aqui por zelo. Eu gosto de fazer as suas coisas com zelo, mas o que eu quero é a sua programação. É que o Senhor faça do seu jeito. Eu não estou nem aí para essa que eu fiz. Por mais que eu tenha te buscado, por mais que eu tenha procurado saber o que o Senhor quer, mas eu não me importo mais com ela.
ela não tem mais sentido nenhum para mim. Eu quero o que Ele programou para essa igreja. Você quer isso? Aonde há liberdade, onde há o Espírito de Deus, aí vamos dar liberdade para o Espírito de Deus, igreja? Vamos desprender de relógio, de tudo? Vamos? Agora, igreja, olha o que Deus começou a fazer com a vida de jovens, 2 jovens, 3 jovens e mais alguns adultos, que simplesmente se posicionaram e disseram: Senhor, eis-nos aqui em Gales, Senhor, vocês, Senhor, faça a sua vontade com a nossa vida aqui. Foi isso que eles fizeram, mas aquilo que eles fizeram dentro de um templo, perseverando em oração, começou a impactar a cidade, começou a impactar aquela região. Irmãos, nos anos de 1902 a 4, 6, mais ou menos, a polícia passou a não ter mais trabalho. Atualmente em São Paulo, a polícia está crescendo, está fazendo Smart Sampa, está fazendo 1000 e coisa para proteger o brasileiro. Mas aqui em Gales, a polícia passou a quase não ter trabalhos, pois a criminalidade reduziu demais por causa do avivamento de Deus em Gales. Você crê que o poder de Deus vai mudar a história dessa região? Sabe o que aconteceu? A embriaguez diminuiu muito entre o povo, pois as pessoas, elas passaram, segundo eles, as pessoas passaram a beber o vinho novo, o vinho do Espírito de Deus. E elas pararam, elas eram tocadas por Deus, e elas começaram a largar os vícios. Os bares começaram a ficar fechados, porque os bêbados começaram a se entregar ao Jesus vivo, o ressurreto dentre os mortos. O Senhor estava tocando aquela região para fora das paredes. Vocês que são mais novos talvez não ouviram, mas os centros que haviam de Umbanda, Quimbanda, esses negócios tudo aqui ao nosso lado, eles tiveram que ir embora, porque quando essa igreja começava a adorar, os capetas não conseguiam descer lá, porque o poder de Deus estava na igreja. Nós nunca cantamos para demônio não descer lá no centro. Nós cantamos para adorar o Rei da Glória. Mas a nossa canção, na canção de adoração, ela tem poder. E ela foi saindo daqui, e ela foi bloqueando o mundo do Espírito. Você acredita que a adoração que a gente faz nesse lugar aqui, ela tem poder? Ela é viva, porque ela é ao Rei da Glória. Irmãos, no tempo do avivamento em Gales, disparou a venda recorde. Diz que depois, venda recorde de Bíblias, e diz que a venda e a procura era tão grande, você imagina, de um dia para o outro, 100 mil pessoas, né? De repente, ali em 2, 3 anos, 100 mil pessoas faziam parte de uma mega igreja. Eles nem tinham Bíblia. Diz que mesmo que depois que o avivamento se acalmou, que as coisas acabaram, as livrarias, as editoras continuaram a produzir para entregar Bíblia para aquele povo. Mudando a história da região. Olha, isso aqui eu fiquei impressionado, irmãos. Diz que os mineradores, eles passaram a se converter, e eles eram homens brutos e rudes, e diz que eles batiam nos animais, eles xingavam os animais, e eles trabalhavam à base de xingamentos. Mas quando eles se converteram, esse xingamento foi tirado da boca deles, e eles começaram a falar com os animais, os pôneis, e os pôneis não obedeciam mais, porque não entendiam aquela linguagem educada, não entendiam um comando sem um palavrão. E aí, sabe o que aconteceu? Os donos das mineradoras tiveram que tirar aqueles pôneis e comprar pôneis novos e treinar pôneis novos com a linguagem daquele povo que Deus estava restaurando. Você pode acreditar num negócio desse? É Deus tocando a sociedade dentro de uma mineradora de carvão.
Isso aqui é impressionante. Aqui é o Brasil, é o país do futebol, né? Lá eles também têm um campeonato famoso da região. Mas diz que eu não sei, eu não fui consultar, eu estou aqui no comando que me deram, né? Então ele disse que no calendário de futebol deles, tem lá todos os anos, quem são os campeões do ano. Mas diz que quando chegou no ano do avivamento, as pessoas não estavam nem aí para o futebol. Então diz que no calendário do futebol deles lá, no ano do avivamento, 1903, 4, não sei, diz que lá está escrito assim, avivamento. Não está o nome do time vencedor, está escrito avivamento. Sabe por quê? Porque os estádios estavam vazios e o povo estava adorando a Deus. Você já pensou esse bando de corintiano, palmeirense e esses fluminenses, essa gente toda largar o futebol por amor ao Senhor? Quantas pessoas estão deixando de vir congregar ao Senhor porque é campeonato do seu time, porque é Copa do Mundo? Eu já vi aqui um dia, eu não lembro qual é a final dessa porcaria, mas era um dia de final de Copa do Mundo, e era 18 horas, o culto começava, e o jogo estava acontecendo, irmãos, não tinha 50 pessoas no culto da noite, mas depois, quando acabou às 19 horas, a igreja encheu, porque para muitas pessoas, vale muito mais o futebol, vale muito mais a Copa do Mundo, vale muito mais o campeonato do que um culto. Pessoas têm faltado na presença de Deus para estarem nos futebols. Mas Deus vai tocar na nossa história, e na deles tocou de tal forma que não houve campeão naquele ano. Está escrito, segundo eles que relatam, está escrito avivamento. Você acredita nisso? Diz que o horário do comércio teve que mudar, porque as lojas abriam e não tinha as pessoas para comprar, quase não tinha ninguém na rua. E sabe o que aconteceu? Os lojistas começaram a fechar as portas, e começaram, bom, não tem ninguém aqui, então vamos para a igreja também vamos nós cultuar esse Deus que lá está se manifestando ali em Gales. Você já pensou essa Jequirituba parada, todinha fechada no domingo, porque não tem ninguém ali para comprar, porque a glória de Deus está aqui, e eles fecharam todos esses comércios para vir adorar o Rei da Glória. A igreja, aqui eles dizem que os bordéis, os prostíbulos fecharam, sabe por quê? Porque a causa principal era o poder de Deus, estava sendo liberado, e as prostitutas começaram a se render ao Senhor, e pararam de vender os seus corpos, elas foram para a igreja, porque a glória de Deus, a atmosfera espiritual daquele lugar era muito grande, e eles não podiam resistir à glória de Deus. Não era religião, era a glória de Deus. Não era religião, era a glória de Deus. Não era religião, era a glória de Deus. Os cultos não tinham hora para acabar, já falei, né? Diz que tinha culto que eles começavam e eles iam adorando o Senhor, e eles ficavam ali na presença de Deus. E é interessante de que ele relata que não é que eles iam para um culto, eles vinham para adorar a Deus. Porque quando você vem para um culto, você vem e chega aqui e fica esperando qual é a programação. Mas diz que não, se não tivesse ninguém tocando, ninguém cantando, o povo já chegava e já começava a adorar a Deus, já começava a se colocar em oração. Eles já estavam disciplinados a ouvir a voz de Deus. E dizem que os cultos começaram a entrar madrugadas afora. Por isso que eu perguntei, eu disse, né, não sei como a gente vai fazer com os vizinhos no futuro próximo. Ou você não acredita nisso? Não, pastor, isso não foi só para Gales, aqui não. Quem crê? Quem crê? Deus tocou na estrutura do país de Gales, irmãos, e mais de 100 mil pessoas. Se Deus der 1000, eu não sei o que nós vamos fazer, porque aqui não cabe 1000. Marcelo, a gente consegue pôr 500 aqui? Acho que não. Imagina 1000. Agora, não sei se vocês viram uma das profecias que
trouxeram aqui, em relação ao ministério, uma jovem, ela estava ministrando, e ela dizia que ela nunca veio aqui, aquela jovem, ela só veio aquele dia, e a gente nem estava presente, era uma reunião de jovens, e ela disse que o que ela via, era que Deus ia como uma mão assim, pegava e trazia as pessoas, pegava e trazia as pessoas para dentro, pegava e trazia, sabe por quê? Era Ele, e é Ele que acrescenta todos os dias aqueles que se hão de salvar. Era assim na igreja primitiva. Então leia comigo esse texto aqui, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir. Só esse lado aqui. Pessoal do meio aqui. Palavra de Deus. Esse aqui. Palavra de Deus. Você conhece esse povo aí? Você conhece esse povo aqui? É com esse povo aqui que Deus vai movimentar essa região. Ele vai movimentar com outros também, mas nós vamos nos colocar na brecha, porque Ele vai cumprir as promessas que Ele fez para esse lugar. E agora eu queria pedir para você ficar em pé. Nós vamos acabar esse tempo de reunião. Nós vamos começar a clamar. Nós vamos começar a clamar pelas promessas. O Senhor tem dado promessas para essa igreja, e vocês têm ouvido muitas vezes aqui, principalmente o apóstolo, dizer que Deus fará uma obra de assombro e de espanto, e você talvez está dizendo assim: eu já estou enjoado de ouvir isso. Não, mas você não vai mais dizer isso em nome de Jesus. Você vai dizer: Senhor, eu tomo posse das suas promessas, mesmo aquela que eu não sei, aquelas que foram dadas na vida do apóstolo, aquelas que foram dadas sobre a igreja, aquelas que foram dadas sobre a vida dos outros ministros. Eu tomo posse. Então, se você pode, faça como o pessoal de Gales, levanta a sua mão agora como igreja. Se você quiser andar pelos corredores, pode andar. Há liberdade aqui nesse lugar. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Mas se você não pare de clamar em alta voz. Levanta a sua voz agora, com autoridade, com poder, com autoridade e com poder, e começa a profetizar nos céus deste lugar o avivamento, o poder de Deus manifesto aqui na igreja do Parque América. Aquilo que o Senhor planejou. A manifestação da sua glória. Vem sobre a igreja, muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa
Nós tomamos posse, Senhor, é nossa herança, tudo aquilo que o Senhor prometeu na história dessa igreja, aquelas que o Senhor já cumpriu, porque o Senhor já fez muitas maravilhas no nosso meio. Oh, quão grande é o nosso Deus, esse quão grande Deus já fez maravilhas no nosso meio, mas nós não vamos viver de uma unção do passado, nós não vamos viver da unção que já foi derramada, nós não vamos viver da história. Oh, nós vamos viver da nova unção, a nova unção do Espírito de Deus sendo derramada, porque o grande Deus está vivo, o grande Deus está ressurreto dentre os mortos, o grande Deus está no controle da igreja. E nós tomamos posse, Senhor, nós tomamos posse por fé. Nessa manhã nós vamos começar, e por meses nós vamos declarar que nós tomamos posse das promessas, é nossa herança, é nossa herança. Tudo que o Senhor prometeu para o apóstolo Dirceu, tudo que o Senhor prometeu para a pastora Ruth, tudo que o Senhor prometeu para mim, para minha casa, tudo que o Senhor prometeu para cada pastor, para cada líder, para cada diácono, para cada pessoa, para cada membro, é nossa herança, é nosso, é nossa herança, é nosso, é nossa herança. Nós não vamos vender o nosso direito de herança. Nós não faremos como Esaú, nós não faremos como Esaú, nós não vamos desprezar as tuas promessas, nós não vamos desprezar o direito das promessas que o Senhor nos fez. Nós tomamos posse, Senhor, mesmo aquela que nós nem imaginamos, mas pela fé nós tomamos posse das promessas. É nossa herança, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança. Tudo que o Senhor prometeu para a igreja do Parque América, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus Cristo e dizemos: é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nossa herança. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quem vai ver? Quão grande. Esse cântico diz: todos irão ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. E todos, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o princípio e o fim, o começo e o fim.
Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, quão grande. Eu queria que a gente fechasse os corredores aqui, dando as mãos. O pessoal desse lado vem para cá e aqui. E você vai fazer uma oração simples. Você vai profetizar o poder de Deus sobre a vida desse vizinho. Talvez você não conhece, você não sabe nada. Alguém, Elias, vem para cá, junta aqui, ó, com os irmãos aqui. O poder de Deus, você só vai dizer: Senhor, eu profetizo sobre a vida desse da esquerda e da direita. Você não sabe nem o nome, né? Diz assim: eu profetizo o poder de Deus sobre a vida deles. Eu profetizo uma nova unção de Deus. Levanta a sua voz, começa a profetizar uma nova unção de Deus, o poder de Deus na vida do seu vizinho, na vida do da direita, da esquerda. Igreja, oh Senhor, libera. Enche esse lugar, Senhor, da sua presença. Enche esse lugar do seu poder. Enche esse lugar da manifestação da sua glória. Enche esse lugar. Libera novidades espirituais. Libera, Senhor, uma unção nova para a vida da tua igreja. Libera uma unção nova, uma unção fresca. Ah, Senhor, aquilo que nós não experimentamos ainda, uma unção que nós não experimentamos ainda, uma unção novinha que a gente não experimentou ainda. Novidades espirituais sejam liberadas, sejam liberadas, sejam liberadas, sejam liberadas. O novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus, uma porção poderosa do Espírito de Deus sendo liberada, sendo liberada, sendo liberada.
Libera, Senhor, os seres celestiais, para eles cantarem conosco. Os anjos venham cantar, os corais celestiais venham cantar junto conosco, venham te adorar aqui, e eles usem a nossa estrutura para cantarem conosco. Senhor, que os anjos também possam tocar esses instrumentos, juntamente com os instrumentistas. Traz, Senhor, o novo de Deus, o sobrenatural, aquilo que a gente não viu ainda. Senhor, está liberado, em nome de Jesus Cristo, está liberado para o sobrenatural, está liberado para o sobrenatural dos céus, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, os seus instrumentistas para tocarem nesse lugar, para cantarem nesse lugar, para manifestarem o poder de Deus nessa casa. Gerações e gerações passaram dos últimos avivamentos. Gerações e gerações passaram desde que os últimos avivamentos aconteceram, mas o Senhor está vindo com novidades espirituais sobre o Parque América. O Senhor está vindo com novidades espirituais. O Senhor está trazendo novidades espirituais para essa igreja. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nós não vimos ainda essa unção, nós não vimos ainda esse poder, mas Ele tem novidades espirituais para nós. Aleluia! Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Rei da Glória. Pode tomar seu lugar, querido.